Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A Estrada da Neblina. Sou caminhoneiro há mais de 15 anos. A estrada é minha segunda casa, e eu já vi de tudo nas viagens pelo interior do país. Desde acidentes bizarros até gente pedindo carona em lugares onde ninguém deveria estar. Mas nada se compara ao que aconteceu no início do ano passado. Era começo de janeiro. Eu tinha aceitado uma entrega urgente para uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. O trajeto era longo, cortando serras e estradas de terra, mas o pagamento era bom. E eu nunca fui de recusar trabalho, ainda mais naquela época, com as contas de fim de ano apertando. Saí de São Paulo na manhã do dia 3. O sol estava forte, e a viagem seguiu tranquila durante boa parte do percurso. Mas conforme a tarde avançava e eu me aproximava da serra, o clima começou a mudar. A neblina veio de repente, espessa como nunca vi antes. Passei por um pequeno posto de gasolina, o último antes de pegar a estrada que subia a serra. Parei para abastecer e tomar um café. O frentista, um senhor já de idade, veio até mim enquanto o diesel entrava no tanque. "Tá indo para onde, moço?" perguntou ele, sem tirar os olhos do horizonte coberto pela névoa. "Vou até Nova Esperança. Disseram que a estrada por aqui é a mais rápida." O velho balançou a cabeça, franzindo a testa. "Rápida? É, mas não recomendo, não. Essa estrada tem fama ruim." E de leve, achando que ele estava exagerando. "Estrada de serra sempre tem história, né?" Mas o frentista continuou sério. "Não é lenda, não. Desde o acidente, muita coisa estranha acontece por essas bandas." "Que acidente?" Ele olhou para mim por um momento, como se decidisse se valia a pena contar. "Um caminhoneiro, como você. No começo do ano passado, a carreta dele despencou na curva da serra. Dizem que ele ficou preso nas ferragens, gritando a noite toda, mas quando foram resgatar, só acharam o caminhão vazio. Engoli em seco, mas fingi que a história não me afetou. Obrigado pelo aviso. Vou ficar atento." Paguei o diesel e segui viagem. A neblina ficou ainda mais densa conforme subia a serra. Era difícil enxergar mais do que alguns metros à frente. Reduzi a velocidade, concentrado, com os faróis altos cortando a escuridão branca. Foi então que vi uma figura parada na beira da estrada. Parecia um homem, usando um casaco grosso e um boné. Ele estendeu a mão, pedindo carona. Pensei em parar, mas algo dentro de mim disse para continuar. Olhei pelo retrovisor. Por um instante, tive a nítida impressão de que ele estava olhando diretamente para mim, mesmo depois que passei por ele. Dirigi por mais alguns minutos, tentando afastar a sensação estranha que crescia no peito. E então, na curva seguinte, o mesmo homem estava lá. Era impossível. Eu não poderia tê-lo ultrapassado. Dessa vez, não olhei no retrovisor. Segui viagem, cada vez mais tenso. O rádio começou a chiar, o sinal da música sumiu, e tudo que restou foi um zumbido baixo. Minutos depois, quando a estrada se alargou um pouco, parei o caminhão no acostamento. Desci para esticar as pernas e respirar fundo. O ar estava gelado, e a neblina parecia viva. Ela se movia lentamente, como se me observasse. Foi então que ouvi passos, vindos da vegetação ao lado da estrada. Girei rápido, apontando a lanterna na direção do som. Nada. Mas quando voltei para a cabine, a porta do passageiro estava aberta. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender. Eu tinha certeza de que a trancara antes de sair. Subi no caminhão devagar, a mão tremendo ao fechar a porta. Segui em frente, com o coração disparado. A estrada parecia interminável. Olhei no relógio. Já eram quase 2 da manhã. Eu deveria ter chegado à cidade horas atrás. Foi quando vi a placa. Nova Esperança, 12 quilômetros. Suspirei aliviado. O pior já tinha passado, ou assim pensei. Na última curva antes da descida para a cidade, senti o caminhão tremer.
como se algo pesado estivesse subindo pela lateral do veículo. Olhei pelo retrovisor e não estava sozinho. O homem estava sentado no banco do passageiro. Seu rosto estava pálido e seus olhos, fundos, sem brilho algum. Pisei no freio com força, quase jogando a carreta para fora da estrada. Quando olhei novamente, o banco estava vazio. Respirei fundo, tentando manter o controle. Eu precisava terminar aquela viagem. Finalmente, avistei as primeiras casas de Nova Esperança. Estacionei o caminhão em um posto na entrada da cidade. Desci tremendo, sem saber se ria ou chorava. Quando entrei na lanchonete do posto, o atendente me olhou com curiosidade. Tá tudo bem, senhor? O senhor parece que viu fantasma. Talvez eu tenha visto mesmo. Tentei brincar, mas a voz saiu fraca. O atendente me observou por um momento. Antes de voltar ao balcão, disse algo que ainda ecoa na minha mente. Estranho o senhor falar isso. Faz um ano que um caminhoneiro sumiu nessa serra. Dizem que às vezes ele pede carona, mas nunca chega ao destino. Desde aquela noite, evito estradas de serra com neblina. Mas de vez em quando estou dirigindo sozinho de madrugada, olho para o banco do passageiro, só para ter certeza de que ele não voltou. O Hotel das Sombras. Faz 2 anos que tento esquecer aquela viagem, mas algumas memórias são como feridas abertas. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas, mas depois daquela noite, não consigo mais duvidar. Era começo de janeiro, o calor insuportável da cidade grande estava me sufocando, e decidi pegar a estrada para passar um fim de semana longe de tudo. Escolhi um destino ao acaso, uma cidade chamada Monte Dourado, que ficava no alto de uma serra, a umas 6 horas de viagem. A estrada foi tranquila até o cair da tarde, quando uma chuva fina começou a cair, e a neblina desceu sobre a pista sinuosa. Estava difícil enxergar mais do que 10 metros à frente, então decidi parar na primeira cidade que encontrasse. Foi assim que cheguei a Santa Helena, um lugar pequeno, quase deserto, que parecia ter parado no tempo. Vi o letreiro do Hotel Aurora pendurado por correntes enferrujadas. A fachada do hotel era imponente, mas envelhecida, como se ninguém se hospedasse ali há anos. Mesmo assim, as luzes da recepção estavam acesas. Estacionei, peguei minha mochila e entrei. O interior era elegante, mas carregava um cheiro de madeira antiga e umidade. O saguão estava vazio, exceto por uma mulher que estava atrás do balcão. Ela tinha um rosto pálido, e seus olhos eram fundos demais para alguém que trabalhava com atendimento ao público. Boa noite, disse eu. Preciso de um quarto por uma noite. Ela me olhou por um instante, como se analisasse se eu estava falando sério. Temos quartos disponíveis. 2º andar. Ela pegou uma chave e a colocou sobre o balcão. Quarto 308. Só um aviso, senhor, disse ela, enquanto eu pegava a chave. Se ouvir algo à noite, não abra a porta. Aquilo me deu um arrepio na espinha, mas forcei um sorriso. Tudo bem. Subi as escadas lentamente. O hotel estava silencioso, e as luzes do corredor piscavam de tempos em tempos. Quando cheguei à porta do 308, senti um arrepio, como se alguém estivesse me observando. Entrei no quarto e fechei a porta com firmeza. Era um quarto comum, mas havia algo estranho. A temperatura ali dentro parecia mais baixa que no restante do hotel. A janela dava para uma parte do pátio nos fundos, onde a neblina se acumulava. Coloquei minhas coisas sobre a cama e fui até o banheiro. Ao ligar a luz, o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de sair do banho. Passei a mão, limpando o vidro. Por um segundo, vi algo atrás de mim. Virei rápido, mas o banheiro estava vazio. Ri, tentando convencer a mim mesmo que era só cansaço da viagem. Tomei um banho rápido e voltei para a cama. A chuva continuava lá fora, e o hotel parecia ainda mais silencioso. Tentei dormir, mas acordei algumas horas depois, no meio da noite. O quarto estava mergulhado em uma escuridão quase sufocante. Foi então que ouvi passos no corredor. Levantei devagar e me aproximei da porta. Olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém. Voltei para a cama,
mas os passos continuaram, indo e vindo pelo corredor. Às vezes, paravam bem em frente à minha porta. Lembrei das palavras da recepcionista: não abra a porta. Eu estava prestes a me virar quando vi. A maçaneta girou, lentamente. Levantei de um salto, com o coração batendo forte. Corri para segurar a porta, mas ela não se moveu mais. O silêncio voltou. Sentei na cama, com os olhos fixos na porta, esperando que qualquer coisa acontecesse. Foi quando senti um peso na cama. Meu corpo congelou. Alguém, ou algo, estava sentado ao meu lado. Virei devagar, mas não havia nada. Passei o resto da noite acordado, olhando para o teto, esperando o amanhecer. Assim que o sol começou a iluminar o quarto, desci para a recepção. A mesma mulher estava lá, como se não tivesse saído do lugar. Como foi a noite, senhor? Perguntou, com um leve sorriso. Preciso fazer o check-out. Agora. Ela apenas acenou com a cabeça e me entregou a nota fiscal. Obrigado por se hospedar conosco. Enquanto eu saía, algo chamou minha atenção. Na parede ao lado da recepção, havia uma fotografia antiga, provavelmente de quando o hotel foi inaugurado. Hóspedes e funcionários posavam em frente ao saguão. Entre eles, bem no centro da foto, estava a recepcionista. O detalhe que me fez tremer foi a data no canto inferior da fotografia, 1938. Nunca mais voltei a Santa Helena. E se algum dia você passar por aquela estrada, recomendo que siga a viagem, por mais forte que seja a neblina. O tabuleiro da meia-noite. Eu nunca fui de acreditar em lendas urbanas ou coisas sobrenaturais. Sempre achei que eram só histórias para assustar crianças ou passar o tempo. Mas tem coisas que, mesmo anos depois, eu não consigo explicar. Essa história aconteceu numa noite de inverno, há uns 4 anos. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa pequena, numa vizinhança tranquila de interior. O aluguel era barato, e como eu morava sozinho, não precisava de muito espaço. Era o tipo de casa antiga, com um porão que eu nunca tinha coragem de mexer e um sótão cheio de tralha deixada pelos antigos moradores. Na época, eu passava muito tempo com 3 amigos, o Lucas, a Carol e a Amanda. Sempre nos reuníamos nas sextas à noite para jogar videogame ou assistir filmes de terror. Era um costume nosso. Naquela noite, Lucas apareceu com algo diferente. Ele trouxe uma caixa antiga, de madeira escura, com detalhes dourados nas bordas. Parecia frágil, como se fosse daqueles itens que você encontra em um antiquário. Achei isso na feira de domingo, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa da sala. Dizem que é um jogo de tabuleiro raro. Parece mais um caixão em miniatura, brincou Amanda, olhando desconfiada. Que jogo é esse? Perguntei, enquanto passava a mão pela tampa da caixa. Lucas sorriu de um jeito estranho. Não sei direito. O cara que me vendeu disse que é um jogo de invocação, ou algo assim. Carol revirou os olhos. Ah, Lucas, você sabe que esses jogos são bobagem, né? Claro que sei. Mas vai ser divertido. Deveria ter sido só diversão. Lucas abriu a caixa, e dentro havia um tabuleiro quadrado, feito de madeira polida. No centro, havia um círculo desenhado com símbolos estranhos, e ao redor, várias letras, números e palavras como sim, não e adeus. Além disso, havia um pequeno triângulo de madeira com um buraco no meio, uma espécie de ponteiro. Isso parece uma tábua Ouija, murmurei, sentindo um arrepio correr pela espinha. É quase isso, disse Lucas. Só que, diferente. Amanda cruzou os braços, desconfiada. E se der ruim? Não vai dar. É só um jogo. Carol deu de ombros. Vamos lá. Se der errado, pelo menos vai ser engraçado. Esse foi nosso erro. Sentamos ao redor da mesa, apagamos as luzes e acendemos algumas velas, só para criar o clima. Eu me sentia bobo fazendo aquilo, mas ninguém queria ser o primeiro a desistir. Lucas colocou o tabuleiro no centro da mesa e posicionou o triângulo sobre ele. Todos põem a mão aqui. As pontas dos nossos dedos tocaram o triângulo.
Eu podia sentir o calor das mãos dos outros. Agora a gente tem que fazer uma pergunta. Amanda olhou para mim e riu. Pergunta você. Eu suspirei, ainda achando tudo uma grande brincadeira. Tem alguém aí? O triângulo ficou imóvel por alguns segundos. Mas, de repente, ele começou a se mover lentamente, deslizando pelo tabuleiro. S.I.M. Lucas riu. Boa tentativa, gente. Quem foi? Eu não mexi, disse Carol, franzindo a testa. Nem eu, retrucou Amanda. Eu também não tinha movido. Vamos tentar de novo. Quem está aí? Perguntei, tentando parecer tranquilo. O triângulo começou a se mover mais rápido dessa vez. Maria. Ficamos em silêncio. Conhecemos alguma Maria? Perguntou Amanda, olhando ao redor. Ninguém respondeu. Você morreu aqui? Lucas perguntou. O triângulo deslizou lentamente para o sim. Foi nesse momento que a vela à nossa esquerda apagou sozinha. Amanda pulou da cadeira. Ok, já deu para mim. Calma, disse Lucas, tentando segurar o riso nervoso. Deve ter sido uma corrente de ar. Mas não tinha janelas abertas. Carol olhou para mim, e eu podia ver que ela estava arrepiada. Melhor encerrar, sugere. Lucas suspirou, mas concordou. Tá bom. Como que termina mesmo? Acho que tem que dizer adeus. Colocamos o triângulo sobre a palavra adeus, mas, antes que pudéssemos tirar as mãos, o triângulo foi puxado com força para o centro do tabuleiro. O que foi isso? Amanda gritou. Nesse momento, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. A sala ficou completamente escura. E foi aí que ouvimos um sussurro, vindo do corredor. Eu congelei. Não conseguia ver nada, mas tinha certeza de que havia alguém de pé, ali, na escuridão. Lucas acendeu a lanterna do celular, mas o corredor estava vazio. Ok, isso não foi normal, sussurrou Carol. Lucas fechou o tabuleiro e guardou tudo na caixa, sem dizer uma palavra. Depois daquela noite, cada um foi para sua casa. Mas, nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu ouvia passos no corredor de madrugada. Luzes piscavam sem motivo. E, em uma noite, enquanto tomava banho, vi o nome Maria riscado no espelho embaçado. Lucas. Ele vendeu o tabuleiro. Mas, segundo ele, o comprador o devolveu dias depois, dizendo que o algo não queria ir embora. A visita ao terreiro de Pedra Negra. Nunca fui de acreditar no sobrenatural. Para mim, histórias de espíritos e assombrações eram coisas de gente impressionável. Sempre fui daqueles que precisavam ver para crer. Mas há coisas que não podem ser explicadas com lógica, e naquela noite, aprendi isso da pior forma possível. Era um sábado quente de fevereiro, e João, um amigo de infância, me convidou para conhecer o terreiro que sua família frequentava. Ele falava com entusiasmo sobre as giras, sobre como aquilo fazia bem para o espírito. Eu hesitei, mas acabei aceitando o convite. No fundo, queria provar que nada aconteceria. Saímos no final da tarde, quando o sol já se escondia atrás das colinas. O terreiro ficava longe da cidade, em uma área rural cercada por mata densa. Seguimos por uma estrada de terra que parecia não ter fim, até que avistamos uma pequena clareira. No centro dela, havia uma construção simples de madeira, iluminada por velas e lamparinas penduradas em postes improvisados. Ao redor, algumas pessoas estavam sentadas em bancos de madeira, vestidas de branco. O som de tambores ecoava suavemente pelo ar, como se já estivessem preparando o ambiente. Assim que descemos do carro, senti um desconforto estranho, como se o ar estivesse mais denso ali. É só impressão, murmurei para mim mesmo. João parecia à vontade, cumprimentando todos com sorrisos e abraços. Ele me levou até um homem alto, de cabelos grisalhos e expressão serena. Esse é pai Adilson, disse João, o zelador do terreiro. Seja bem-vindo, meu filho, disse pai Adilson, apertando minha mão com firmeza. Hoje temos um trabalho importante. Pode ficar à vontade, mas lembre-se de respeitar o espaço. Eu assenti,
sentindo um leve arrepio percorrer minhas costas. A cerimônia começou logo depois. O terreiro estava iluminado apenas pelas velas, e o som dos tambores aumentava, preenchendo cada canto do salão. Os médiuns dançavam em círculo, entoando cânticos que pareciam vir de um lugar muito antigo. A energia ali era palpável. Mesmo cético, eu não conseguia tirar os olhos daquilo. Era como se algo invisível estivesse se movendo entre nós. Foi então que percebi. No canto mais afastado do salão, havia alguém que não parecia se encaixar com o resto do grupo. Era uma mulher, vestida de preto. Ela estava parada, imóvel, observando a cerimônia com um olhar vazio. Quem é aquela mulher? Sussurrei para João. Ele olhou na direção que eu apontava, mas franziu a testa. Que mulher? Meu coração acelerou. Ali, no canto, de vestido preto. João me lançou um olhar confuso. Não tem ninguém ali, cara. Pisquei algumas vezes, tentando encontrar alguma explicação. Talvez fosse alguém que ele não conhecia. Talvez eu estivesse cansado. Mas a mulher continuava lá. E então, ela sorriu. Não foi um sorriso amigável. Foi algo frio, quase cruel. Tentei desviar o olhar, mas algo naquela presença me prendia. Quando voltei a encará-la, ela havia desaparecido. O desconforto só aumentou a partir dali. Durante a cerimônia, um dos médiuns, uma jovem chamada Mariana, começou a tremer. Seu rosto estava pálido, e seus olhos pareciam não focar em nada. Pai Adilson se aproximou, colocando a mão sobre sua testa. Tem algo estranho aqui, murmurou ele. As velas começaram a piscar, como se um vento invisível passasse pelo salão. Mariana abriu a boca, mas o que saiu de seus lábios não foi sua voz. Era algo grave, distorcido, como se mais de uma pessoa estivesse falando ao mesmo tempo. Ele trouxe. Ela está aqui. Aquela voz me gelou até os ossos. Ela? Perguntou pai Adilson, olhando diretamente para mim. Antes que eu pudesse responder, Mariana caiu de joelhos, chorando. Foi quando senti. Algo passou atrás de mim. Eu não vi, mas senti uma presença fria, como se uma sombra tivesse roçado minhas costas. Precisamos parar por hoje, disse pai Adilson, em um tom firme. O trabalho foi interrompido. Os tambores cessaram, e as velas foram apagadas uma a uma. A cerimônia terminou de forma abrupta. João me puxou pelo braço. Cara, o que foi aquilo? Eu não sabia o que dizer. Na saída, quando todos já estavam indo embora, me aproximei de pai Adilson. O que aconteceu ali dentro? Perguntei, tentando manter a calma. Ele me olhou nos olhos, como se pudesse ver algo que eu não conseguia. A mulher que você viu. Sim, engoli em seco. Ela veio com você, meu filho. Senti um nó no estômago. Como assim? Alguém te acompanha. E não é uma boa companhia. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Às vezes, no meio da noite, sinto a mesma presença ao pé da minha cama. E em algumas ocasiões, ao olhar pelo espelho do banheiro, vejo aquele mesmo sorriso frio me observando de volta. A luz na casa abandonada. Boa noite. Agora irei relatar o que aconteceu comigo. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Cresci em uma cidade pequena do interior, cercada por plantações, ruas de terra e casas antigas. É o tipo de lugar onde as pessoas se conhecem pelo nome e onde as histórias de assombração são passadas de geração em geração, quase como parte da tradição local. Eu sempre achei que essas histórias serviam apenas para assustar crianças ou justificar coisas que ninguém conseguia explicar. Minha rotina era simples. Trabalhava em uma oficina mecânica durante o dia. À noite, gostava de ficar em casa, lendo ou assistindo filmes. A vida no interior tem seu charme, mas também traz aquele silêncio incômodo depois que o sol se põe. A cidade praticamente dorme, e tudo o que se ouve é o som do vento passando pelas árvores ou o distante latido de um cachorro. Foi durante uma dessas noites calmas que tudo começou. Era inverno, e as ruas estavam cobertas por uma fina neblina. Eu tinha acabado de jantar e, como de costume, sentei na varanda para tomar um café.
A neblina parecia mais densa do que o normal, encobrindo as ruas e dando à cidade uma aparência fantasmagórica. Enquanto observava o movimento quase inexistente, notei algo curioso. Uma casa que ficava no fim da rua, abandonada há anos, estava com uma luz fraca acesa em uma das janelas do segundo andar. Aquilo me chamou a atenção porque, até onde eu sabia, ninguém tinha se interessado por aquela casa. Ela estava à venda há mais de uma década, e os vizinhos contavam histórias sobre como a família que morava lá simplesmente desapareceu, deixando tudo para trás. A casa foi sendo engolida pelo tempo, com janelas quebradas, portas empenadas e um jardim tomado pelo mato. Era estranho ver qualquer sinal de vida ali. Na manhã seguinte, fui até a oficina e comentei com um colega sobre a luz. Ele riu, dizendo que eu devia estar cansado ou que talvez tivesse sido apenas um reflexo. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Quando voltei para casa naquela noite, decidi passar em frente à casa abandonada para ver se notava algo diferente. O portão estava trancado com uma corrente enferrujada e todas as janelas estavam escuras. Nos dias seguintes, percebi que a luz aparecia sempre por volta da mesma hora, entre 11 e meia-noite. Era sutil, como uma lamparina ou uma vela, mas estava lá, tremeluzindo atrás da cortina suja do segundo andar. Minha curiosidade foi crescendo. Comecei a dar voltas pelo quarteirão apenas para observar de longe. E quanto mais eu olhava, mais desconfortável me sentia. Eu podia jurar que, às vezes, uma sombra passava pela janela iluminada, mas nunca conseguia ver com clareza. Certa noite, depois de mais uma dessas voltas, fui para casa e tentei dormir. Mas o sono parecia distante. A imagem daquela luz não saía da minha cabeça. Por volta das 3 da manhã, acordei com a sensação estranha de que alguém estava me observando. Meu quarto estava completamente escuro, exceto por uma pequena fresta de luz que vinha da rua. Foi quando ouvi passos lentos no corredor da minha casa. Meu coração disparou. Eu sabia que tinha trancado a porta da frente antes de deitar. Os passos pararam perto da porta do meu quarto, e por um instante, tudo ficou em silêncio. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e olhei pelo buraco da fechadura. Do lado de fora, o corredor estava vazio, mas havia algo no ar, um cheiro de madeira velha e queimado, como se alguém tivesse acendido uma vela antiga. Voltei para a cama, mas dormir se tornou impossível. Na manhã seguinte, decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Fui até a prefeitura, procurei nos arquivos antigos e descobri algo que gelou meu sangue. A casa, de fato, pertencia a uma família que desapareceu nos anos 70. O pai, a mãe e 2 crianças. Mas o que ninguém costumava contar é que, anos depois, os corpos das crianças foram encontrados no porão, já em estado de decomposição. A casa foi lacrada e esquecida. Naquela noite, enquanto eu estava sentado na varanda novamente, a luz apareceu. Mas dessa vez, ela não ficou apenas na janela. Pude ver claramente quando a porta da frente da casa abandonada se abriu, lentamente, rangendo contra o vento frio da noite. Fiquei paralisado. A luz saiu pela porta, flutuando em minha direção, descendo as escadas da casa como se alguém a estivesse segurando. Mas eu não via ninguém. Fechei a porta de casa e tranquei todas as janelas. A luz desapareceu logo depois, mas desde aquela noite, sinto que algo me observa. Às vezes, durante a madrugada, escuto passos no corredor novamente. E mesmo quando olho pelo buraco da fechadura, nunca vejo ninguém. Mas sei que eles ainda estão lá. O passeio ao Vale das Almas. Não sou de acreditar em histórias de terror, mas algumas experiências não deixam espaço para dúvidas. O que aconteceu naquele passeio ainda me assombra, e eu não sei explicar o que vi. Tudo começou em um feriado prolongado, quando decidi me juntar a um grupo de amigos para uma viagem rápida até uma cidade no interior. O lugar tinha uma pequena represa, cachoeiras e um parque natural famoso, chamado Vale das Almas. O nome já era estranho, mas as fotos que vimos na internet mostravam um lugar bonito, cheio de trilhas e paisagens deslumbrantes.
Éramos 5 no total, eu, o Eduardo, a Luísa, a Fernanda e o André. Alugamos uma casa simples na cidade, que ficava a uns 30 minutos do parque. Na manhã do segundo dia, acordamos cedo e seguimos para o Vale das Almas. A estrada era estreita, cercada de árvores altas que bloqueavam parte da luz do sol. Chegamos ao parque por volta das 10 da manhã. Havia poucas pessoas na entrada, o que era estranho, já que o lugar supostamente era uma atração turística popular. Pagamos a taxa de entrada e seguimos para a trilha principal. Logo no início, havia uma placa antiga de madeira. Vale das Almas, não ultrapasse a trilha marcada. Rimos do aviso. Eduardo até tirou uma foto ao lado da placa, fazendo cara de assustado. Ninguém levou aquilo a sério. As primeiras horas foram tranquilas. Caminhamos, tiramos fotos e fizemos piadas sobre o nome do parque. A trilha levava a um mirante com vista para um cânion, e o lugar era realmente lindo. Mas, no caminho de volta, tudo começou a mudar. A trilha parecia diferente. As árvores pareciam mais próximas, e o silêncio era quase absoluto. Nenhum canto de pássaro, nenhum som de insetos. Apenas o som dos nossos passos. Acho que a gente pegou o caminho errado, disse Fernanda, olhando para trás. Olhamos o mapa, mas ele não fazia sentido. As marcações não coincidiam com o que víamos ao nosso redor. Eduardo tentou voltar, mas a trilha parecia mais longa. O sol começou a descer no horizonte, e foi aí que percebemos que algo estava errado. Ao longe, vimos uma construção de pedra, parcialmente coberta por vegetação. Parecia uma igreja abandonada. Isso não estava no mapa, disse Luísa, hesitante. Vamos dar uma olhada, sugeriu André. Contra o meu instinto, seguimos em direção à construção. A igreja era pequena, com um sino enferrujado pendurado na torre. A porta estava entreaberta. Quando entramos, o ar ficou pesado. Dentro da igreja, havia bancos antigos cobertos de poeira e um altar simples. Mas o que realmente nos chamou a atenção foi uma fileira de velas acesas, perfeitamente alinhadas. Isso é estranho, sussurrou Fernanda. Eduardo se aproximou das velas, mas, antes que pudesse tocá-las, a porta da igreja se fechou sozinha. Corremos para abrir, mas a porta não se mexia. Foi quando ouvimos passos vindos do altar. Olhei na direção do som e vi uma mulher de branco, parada na penumbra, nos observando. Seus olhos eram escuros, e seu rosto estava parcialmente coberto por um véu. Quem é você? Perguntou Eduardo, mas ela não respondeu. Ela apenas deu um passo à frente. A porta finalmente cedeu, e saímos correndo sem olhar para trás. Corremos pela trilha, sem nos importar com o caminho. Tudo o que queríamos era sair daquele lugar. Quando finalmente avistamos o portão de entrada do parque, já estava anoitecendo. O segurança nos olhou surpreso. Vocês estavam lá o dia todo? Perguntou ele. Sim, respondi, tentando recuperar o fôlego. Nos perdemos. Ele nos encarou por um momento, mas não disse nada. Apenas balançou a cabeça lentamente. No dia seguinte, decidimos voltar para casa mais cedo. Quando Eduardo foi revisar as fotos da viagem, percebemos algo que nos gelou até os ossos. Na foto em que ele estava ao lado da placa na entrada do parque, havia uma mulher de branco atrás dele. Ela não estava lá quando tiramos a foto. Nunca mais voltamos ao Vale das Almas.